Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é a professora Elitânia. Hoje nós vamos falar de fiscalização. Fiscalização, Elitânia? O que fiscalização tem a ver com o meu curso de agronomia, de engenharia mecânica, de engenharia civil? Bom, a fiscalização, ela vai acontecer na vida profissional de vocês. Ora, vocês serão fiscalizados ou vocês poderão ser fiscais em alguma situação. Por meio dos processos seletivos que ocorrem no Confea-CREA, vocês podem ser convidados para serem auditores em alguma situação que exijam conhecimento específico e vai fazer parte da rotina de vocês, vocês vão se acostumar com esse processo de fiscalização que ocorre. Nós vamos falar desse processo de acordo com a normativa número 95, de 24 de agosto de 2012, onde foi aprovado as diretrizes de fiscalização do exercício e da atividade profissional de todas as profissões ligadas ao sistema Confea-CREA, e aí tem alguns detalhes aí dentro dessa normativa. Para começar, nós vamos falar sobre alguns princípios que são constituídos a serem observados pelos CREAs para pensar nessa normatização de como criar as regras de um processo de fiscalização. O primeiro deles é o princípio da universalidade. O que significa essa palavra, universalidade? O universo quer dizer que é grande, é amplo, né? Dentro do CREA, o que isso significa? Todas as modalidades profissionais devem ser fiscalizadas, todas, sem exceção. Não é para ter o privilégio, porque a minha profissão, a minha engenharia é mais especial que outros, eu não vou ser fiscalizado. Não, eu sou engenheiro X, eu sou engenheiro Y e a minha profissão, a minha atuação não deve ser fiscalizada. Não, todas as modalidades, tá? E aí o que eu vou observar? As características regionais, o que cada região tem, o que mais ocorre mais em determinadas regiões que em outras, e aí eu posso afunilar os detalhes da minha fiscalização de acordo com a regionalidade, mas todas as modalidades devem ser fiscalizada. E aí a gente tem que pensar assim, que o CREA, ele é um sistema multiprofissional. Nós estamos falando de várias engenharias interligadas em um sistema só. E aí a gente precisa pensar nessa universalidade, sem ter uma fiscalização mais agressiva em determinado setor e mais light em outras. Todos devem passar por esse processo de fiscalização. Princípio da articulação. Eficiência de métodos e informações. O CREA tem que ter uma desenvoltura, o estreitamento de laços com outras organizações. É necessário atuar em conjunto com os sistemas governamentais, com outras organizações da sociedade, para que se chegue de forma clara ao que se quer investigar, ao que se quer pesquisar, ou que se quer verificar se está realmente acontecendo da forma adequada. O CREA tem que ter essa desenvoltura. Aquele que representa o CREA tem que conseguir se comunicar muito bem com as prefeituras, com os governos de estado, para poder falar assim, olha, está sendo construído determinada obra, em determinado tipo de instituição, de empresa, está atuando da forma adequada. Então, ele tem que estar adequado com o Estado e ter essa facilidade da comunicação. E também estar atento às normativas regionais. Cada estado pode ter uma legislação um pouco mais rígida do que a esfera nacional. O município, em determinados pontos, pode ter uma lei específica da região que é muito mais rígida do que aquela que é falada no estado ou do que aquela apresentada pela nação como um todo. E aí essa articulação é essencial para que esses fiscais estejam atentos a tudo que se aconteça e a esse estreitamento aí de comunicação de forma bem
clara na sociedade para apresentar o que é esse conselho, por que está sendo fiscalizado, qual que é a função, qual que é a ação que vai acontecer, as consequências de não ocorrer essa fiscalização, da ação errada. Isso tem que ser muito claro para a sociedade. Princípio da visibilidade. Todos os agentes fiscais, eles devem ser notados, eles devem chegar, se apresentarem, devem mostrar para aquele local por que ele está sendo fiscalizado, ali o seu crachazinho, a sua numeração, a pessoa fiscalizada pode ligar lá no CREA e falar, olha, fiscal X está aqui, o nome dele confirma, o número da carteirinha dele é esse, está com o carro plotado com numeração X, então isso vai ser apresentado. Esse fiscal ele não pode agir de forma escondida, ele tem que chegar na empresa e se mostrar visível. A presença dele deve ser notada. O fiscal ele jamais deve ficar vigiando, ficar ali tentando observar algum mal feito naquela empresa. Não, ele tem que se apresentar e solicitar toda a documentação que ele precisa para fazer o seu trabalho, tem que se comunicar com o dono da empresa, tem que ir na empresa quantas vezes for necessário para conversar com o pessoal que é responsável pelo gerenciamento da empresa, da instituição ou daquele órgão em si, tá? Por quê? Porque o fiscal, ele trabalha para o bem da sociedade, tá? Ele não trabalha para prejudicar o trabalhador, ele trabalha para que o exercício da profissão seja feito da forma adequada, de acordo com a legislação daquela cidade, daquela região. E aí ele está sempre defendendo aí o interesse da sociedade, o interesse público de segurança, a saúde, porque muitas profissões estarão ligadas à saúde da população e também nos princípios da sustentabilidade. Então é necessário pensar sempre nesse princípio da visibilidade. Princípio de risco social é o nosso quarto princípio. A fiscalização ela deve ocorrer para que a determinadas obras que possam colocar a sociedade em risco sejam autuadas antecipadamente, de forma preventiva, e não só depois que acontece o problema, as consequências de um trabalho irregular. E aí esse fiscal ele tem que estar atento. Então ele visualizou algo de errado na empresa, ele tem que ir lá pontuar todos os erros, apresentar isso para o dono da empresa e falar, olha, deixar também ali tudo que deve ser realizado, tudo que deve ser feito para que a sociedade não corra riscos com aquele tipo de situação. Esse exemplo da nossa imagem aqui, a gente tem aqui a imagem de uma represa que passou por um processo de fiscalização, mas uma fiscalização não foi tão atenta assim, e aí meses depois ela ocorre de se romper e colocou vidas e mais vidas de pessoas em risco. Então, isso poderia ter sido evitado quando o fiscal chega no empreendimento, chega no local a ser fiscalizado, pontua todos os erros que existem naquele local, repassa isso para o dono da instituição e ele faz os reparos adequados. E aí, depois, esse fiscal volta a esse mesmo local para verificar se esses reparos ocorreram ou não. Então, o fiscal ele deve evitar esse risco social. A finalidade da fiscalização é prevenir, evitar que erros catastróficos aconteçam e que vidas sejam colocadas em risco. Princípio da profundidade adequada, segundo o qual a fiscalização deve abordar vários aspectos relacionados à responsabilidade técnica. A fiscalização ela aborda aspectos técnicos, tá? Eu não preciso saber da intimidade do fiscalizado, da empresa que está sendo fiscalizada. Eu preciso saber se a parte de engenharia está ocorrendo da forma correta. Tá? A minha parte é a parte técnica. Tá? Eu não tenho que questionar, eu não tenho que visualizar,
Por exemplo, eu vou na empresa e eu percebi que lá tem várias pessoas que estão trabalhando sem carteira assinada, tá? Isso não compete à fiscalização do CREA. A quem compete? A fiscalização voltada para a vara do trabalho. Então, você não vai adentrar nesse princípio, tá? Você vai adentrar apenas na responsabilidade técnica que você tem competência. A sua habilidade é a área de agronomia, então sua fiscalização vai ser na área agronômica. É na engenharia civil, então vai ser lá na parte de construção, toda a parte de obras, de projeto em si. É da mecânica, então você vai trabalhar ali os maquinários, os equipamentos, todas as peças de uma empresa. Tá? Então, a profundidade adequada faz com que o teu trabalho tenha credibilidade. E aí, esses outros detalhes que a empresa pode passar, que você pode visualizar, você pode entrar com processo de denúncia, mas não compete a você questionar a empresa. Não compete a você relacionar isso ali como uma irregularidade. Isso pode ser caracterizado como exorbitância de atribuição, tá? Então, você não pode entrar nesses itens, se não é necessário, se não é parte técnica, pode ser exorbitância de atribuição. E aí, se você entra nesses detalhes, toda a sua fiscalização pode ser colocada em xeque, porque eles vão questionar, mas para aí, não era a parte técnica que ele iria analisar? Por que ela adentrou nesses outros detalhes? Não, então vamos cancelar toda a fiscalização e vamos enviar outro fiscal. E isso faz com que haja uma grande perda de tempo e perda de credibilidade naquele profissional. E também há as questões de acobertamento e falta de ética. O que seria esse acobertamento? Por exemplo, é você perceber que uma empresa, por exemplo, vamos pensar na engenharia civil, que acho que é algo que vocês conseguem enxergar assim, mais prático. Um engenheiro pegar uma grande quantidade de construções simultaneamente. Se ele não tem capacidade física e temporal de estar em todas as obras ao longo do tempo. E aí você pensa aí, não, como que um fiscal ou um engenheiro vai pegar uma grande quantidade de obras para poder assinar e ele não está lá presente? Se você percebe isso lá na prática, que é uma parte técnica que você pode analisar, isso se chama acobertamento. Tá? Você está acobertando um profissional que só está coletando a assinatura dele, mas ele não está no ponto, no local, para poder verificar realmente a obra, a construção, ou no seu caso, na parte agronômica, você trabalharia ali em várias lojas agropecuárias simultaneamente. Como? Se o seu dia, você tem 24 horas por dia, como que você passa ali 4, 8 horas em várias empresas ao mesmo tempo? Isso se chama acobertamento e isso o CREA vai fiscalizar, ele vai tentar fazer cruzamento de dados até chegar ao ponto. Para aí, a pessoa ela tem 24 horas por dia, então no máximo ele vai conseguir 3, 4 empresas trabalhando ali cerca de 4 horas por dia em cada uma delas. Então você não consegue assinar com mais empresas além disso. Não existe capacidade física e temporal para que isso aconteça. Tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque vocês, como fiscalizados, serão analisados nesse quesito, e como fiscais, vocês devem estar atentos sempre a esse quesito. Princípio da abrangência territorial, segundo o qual o CREA deve buscar fiscalizar toda a extensão do Estado sobre sua jurisdição. E aí, aqui no Brasil, o CREA, a gente tem o CONFEA, que está em esfera nacional, e cada estado e o Distrito Federal tem o CREA regional, para poder estar mais próximo desses profissionais, estar atentos ali, auxiliando e também fiscalizando a atuação de cada um deles. Princípio da dinâmica, segundo o qual a fiscalização deve buscar sempre o aperfeiçoamento para adaptar-se a novos contextos, ou mesmo obter padrões, maior eficiência.
essa dinâmica ela é bem interessante. O CREA Goiás, eu já comentei com vocês em outro momento, que possui um dos melhores sistemas da parte de informação. Então, todo o processo do CREA, já aí desde o final de 2017, já era online. Então, isso facilita bastante a comunicação entre o associado, né, entre você, profissional, e o sistema. Porque todas as RTs que vocês vão assinar estarão no sistema online. Então, você está aqui em Goianésia, você pode fazer toda a documentação, mandar para o sistema online, o CREA local vai receber a sua documentação, o CREA regional já recebe a sua documentação e o CONFEA também recebe a sua documentação. Então, essa comunicação entre o profissional e o sistema, ele é bem interessante. E aí o CREA Goiás, ele trabalha muito essa questão da dinâmica, de tentar fazer os treinamentos com os profissionais. Vocês vão ver que no momento em que vocês solicitarem a carteirinha de vocês lá no CREA, vocês vão passar por um treinamento. Antes era 4 horas de treinamento para saber como que vocês vão executar, conhecer o sistema, conhecer o CREA em si, na parte física lá do CREA. E também, agora, como a gente está passando por um momento de quarentena, eu acredito que esse processo ele deve estar todo online e com a carteirinha, a simulação de uma carteirinha virtual. Aconteceu um parecido com isso agora recente lá em Séries, onde o pessoal que iria receber a carteirinha teve toda uma conferência online e depois eles receberam em casa as suas devidas carteirinhas. Por quê? Porque é necessário que haja todo esse treinamento, toda essa comunicação para que vocês saibam se portar como profissionais. Hoje vocês são estudantes, daqui 3, 4 meses vocês serão profissionais que estarão assinando projetos, que estarão assinando em nome de empresas e de propriedades rurais, e aí você precisa conhecer o conselho a qual você. O 8º é o princípio da assertividade, tá? O que significa assertividade? É acertar, é errar o menos possível durante o processo de fiscalização, é colocar um contexto que não vai ser questionado, ou se for questionado, você consegue comprovar tudo aquilo que você visualizou em loco. Isso quer dizer o quê? Eu vou escrever um contexto e dentro desse contexto eu vou colocar todas as provas que eu obtive na minha coleta de dados dentro daquele processo de fiscalização. Então, esse meu esforço de ir lá na empresa, conseguir dados, eu preciso confirmar tudo aquilo que eu estou visualizando. Por quê? Porque se você não faz isso, você acaba permitindo que esses indícios sejam questionados, que a tua fiscalização, a tua visita em loco seja refutada. E isso não é interessante para o processo de fiscalização. Então, esse princípio da assertividade é um dos que vai induzir a ação de vocês, que vai falar assim, olha, erre o menos possível durante a coleta de dados. Evite que você tenha contraprovas, que você crie textos mirabolantes. Faça o básico. Relatos simples, concisos ali, o que você visualizou, qual é o documento que comprova, a imagem que você fotografou e pronto, tá? Não precisa fazer aqueles textos mirabolantes que são fáceis de ser refutados. Quanto mais simples vocês escreverem, mais fácil vai ser a comunicação e a comprovação de tudo aquilo que você está fazendo no momento da fiscalização.